Muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, a nossa palestra, que vai ser feita pelo meu querido amigo Alex. Antes de a gente passar a bola para ele, a gente vai passar para a nossa estreante, Eliane, que vai fazer a leitura, o preparo, né? E a prece inicial. Bem-vinda, Eliane. Eu vou liberar teu microfone e vou liberar aqui a página de preparo. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos. Presença de luz. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desengano, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar que as leis da vida te situa, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade de onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Mensagem extraída do livro Coragem, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E aí, gente, eu escrevi aqui um pouquinho que amar é estar à vontade, ficar porque te fazem bem e fazer o bem porque isso é o mínimo que você deseja. Amar é doar-se por completo em caridade sincera por alguém, sem medo do que esse alguém possa fazer com você. Amar é aceitar o outro como ele é. E amor é aquele tempo que a gente tem e que a gente nem tem e mesmo assim doa em benefício ao próximo sem esperar retribuição. Como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 13, 16. E aí eu agradeço a Deus por nós estarmos aqui mais uma tarde reunida para receber, através do estudo do irmão Alex, a luz divina do Mestre Jesus, que nada mais é do que o amor que ele tem pela humanidade, por todos nós, e que ele nos entrega através dos seus mensageiros, que são os espíritos de luz. Então, que o amor do Mestre envolva essa tarde e que o nosso irmão Alex nos entregue, através de sua palavra, o amor do Mestre para consolar nossos corações e para fortificar a nossa caminhada, para que nós entreguemos amor aos nossos irmãos que nos procuram, tanto encarnado como desencarnado, para aliviar suas aflições. Que o amor do Mestre fique conosco nessa tarde e em todas as outras tardes. Que assim seja.
Assim seja, Eliane. Muito obrigada. Então, gente, é com muito carinho e muito amor, né? A página nos diz isso, e estarmos aqui é estarmos, né, caminhando nessa trilha que Jesus quer que a gente trilhe, que é a trilha do amor. Já que ouvindo o Alex hoje falando sobre o prelúdio do retorno, significa que a gente está no caminho. Então, Alex, com muito amor, muito carinho da nossa casa, a gente te recebe para essa festa. Um beijo no seu coração. Obrigado. Todos ouvem bem? Sim. Tranquilo? Então, é um prazer grande aí retornar, né, para a palestra. A gente tem costume de falar, sempre que estamos no Cefap, que é boa tarde e noite, né? Mas hoje, com esse sol, é boa tarde mesmo, né? Nossa, tá quente pra caramba. Então, meus amigos, vamos iniciar aqui nosso compartilhamento, para a gente trabalhar um pouquinho, refletir, iniciando aí os nossos trabalhos. Vamos aqui. Ok. Então, palestra de hoje, né, o prelúdio do retorno. Bom, meus amigos, nós vamos trabalhar aí as questões do Livro dos Espíritos, as questões 336 a 343, tá? Não dá para estudar o capítulo todo, nós não temos tempo, né? Teria que ser um seminário, mas nós vamos trabalhar essas questões aí para nossas reflexões. Então, iniciando, né, a gente vai questionar aí o prelúdio. O que vem a ser prelúdio, né? É um nome bonito, eu acho um nome bonito, um nome bacana, né? Mas prelúdio, o que é prelúdio? Então, o dicionário diz para nós que é o passo inicial para a ação preliminar que antecede a realização de alguma coisa. É uma etapa inicial para o desenvolvimento ou para a resolução de alguma coisa. Então, o exemplo, a divergência religiosa foi o prelúdio da separação. Então, assim, a gente pode dizer que com esse sol que está fazendo hoje, né, a gente começar a olhar as nuvens ali escuras, a gente vai dizer que é um prelúdio de uma chuva forte, porque é o que antecede, né? Então, o que isso se relaciona, né, com a nossa espiritualidade, vamos dizer assim, prelúdio, né, que é o retorno. E o retorno que nós chamamos aí seria a nossa reencarnação. E essa reencarnação, né, que muitos entendem que é, digamos assim, automático, ela simplesmente acontece. Ah, a gente vai encarnar, reencarnar. Vai morrer e vamos reencarnar. Eu quero reencarnar perto de meus amigos de novo, entendeu? Para pedir desculpa naquilo que eu errei, né? Pedir desculpa quando eu falto ao culto e o Mário me cobra. Então, tem sempre os amigos bons aí, né? Caridosos para cobrir a gente. Então, assim, vou retornar. É automático. Não, não é. Não é automático. Ela tem todo um planejamento. E aí, nos nossos estudos, a gente chegou à conclusão, né, que essa reencarnação ela tem algumas condições. Por exemplo, a época que nós vamos reencarnar, né, com que tipo de sentimento nós vamos reencarnar, as escolhas que nós vamos fazer, né, para essa reencarnação e, principalmente, as companhias que nós vamos ter. Então, veja, são 4 itens importantíssimos para a gente refletir bastante, né? Em que época? Eu vou vir numa época que vai ter a pandemia? Por que eu estou aqui e outros irmãos estão na parte espiritual? Porque nós estamos passando nessa época, né? Que sentimento vai vir? Um sentimento de amor? Um sentimento de, digamos assim, de revolta? E as escolhas? Que tipo de escolhas eu vou fazer? As minhas companhias, aqueles queridos que a gente, né, tolera, e aí a gente, com todo o amor e carinho, a gente vai levando, como diz aí na gira do cotidiano. Bom, essas são algumas condições, alguns itens para a gente refletir, tá? Para a nossa reencarnação. Então,
Iniciando, né, na questão 336, a espiritualidade diz para nós assim: a criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Então, veja, a espiritualidade está trazendo para nós: nada é criado sem um desígnio. As coisas não são soltas. Não acontece por acaso, né? E aí, dando continuação, eu estou fazer aí uma analogia com o livro Missionários da Luz, tá? Que é justamente na parte que o André Luiz ele encontra um departamento de planejamento da reencarnação e ele fica vislumbrado de como aquilo é feito, né? Que existem, digamos assim, verdadeiros desenhistas para desenhar o nosso corpo físico, de que quais são os detalhes que nós vamos precisar ter, e isso tudo, né, em companhia com o espírito ali que vai ver naquele corpo, né, e aí ele pode solicitar que possa ser feito isso ou aquilo, né, ou de outra forma, e a espiritualidade superior vai avaliar. Então ele ficou assim embebecido com aquela, digamos, aquela tecnologia da época, né, porque ele via justamente os terminais nervosos, né, os músculos, todo o corpo humano uma perfeita máquina, né, para nos ajudar na reencarnação. E aí, olha, no capítulo 12, preparação de experiências, lá no Missionários da Luz. Então, é a passagem, né? André Luiz, ele comenta, sabe, para o amigo Manassés, né, que digamos assim, o responsável pelas informações do departamento, né, ou do Ministério das Reencarnações ali. E aí ele fala assim, sabe de alguém que tenha regressado à crosta? Curiosidade do André. E Manassés, sim. E André Luiz continua, naturalmente terá escolhido um organismo irrepreensível. Olha só. E aí Manassés, nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos que se encontravam revestidos, né, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Pelo contrário, né, solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade do corpo, né, a fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa. Olha só, muito primorosa. Então, olha aí, aqueles que pedem, né, para vir todo bonitão aí, todo bonitona, olha como é que as coisas funcionam. Ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Meus queridos amigos, olha como a coisa funciona. Percebem? Ocultando a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Não é isso? Porque quantas vezes nós vemos aí, né, que a aparência, né, ela literalmente vem a corroborar para a destruição de uma encarnação. Aí vamos continuar. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Então, vejam, meus amigos, o pedido inicial é que seja um corpo sadio, durável,
para que nós venhamos a conseguir, né, o sucesso da nossa reencarnação, porque ninguém vem aqui para literalmente ou somente desfrutar das maravilhas do mundo, né? De praia, de festas. Não é isso. Não é isso que Jesus pede de nós, né? Então, relendo o livro Missionários da Luz, a gente vai ver exatamente como as coisas acontecem, né? E aí, questão 337. A espiritualidade traz para nós. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus, da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Olha só, como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança, que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. E aí eu coloquei aqui, né, a palavra castigo dá a impressão de ser um Deus mau, e não é, né? Eu coloquei aqui a palavra resgate para dar um entendimento melhor. Né? Então, a espiritualidade traz para nós nesse sentido, que a espiritualidade nos ajuda, né? Quando nós não temos condições de escolher, a escolha é feita por nós. E aí, de novo, analogia nos Missionários da Luz, né? Capítulo 12, na preparação de experiências ainda. Um companheiro de nome Silvério chegou e, de forma simpática, pedia informações a Manassés, aquele irmão responsável pelas informações, né? Que se apresentou. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor, algo triste. Temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. Nós não temos nenhuma ideia do que ele está falando, né, meus amigos? Constituir novos, né, contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. Não tenho ideia de que é isso, né? Nós aqui temos, sabemos o que é isso, né? É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu o Manassés, incontinente. Prosseguindo, sorridente, ele acrescentou: se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. Olha só. E se apenas possuíssemos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou: conheço-lhe o otimismo. Quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. E, modificando o tom de voz, ele lhe indagou: pode informar se o meu modelo está pronto? Esse modelo que ele está perguntando é o corpo, né? Se o modelo do corpo dele está pronto. Olha que interessante, meus amigos. E aí Manassés responde, né? Creio que poderá procurá-lo amanhã. Ou seja, está finalizando. Né? Literalmente está finalizando. Né? Tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns. Olha só, meus amigos, e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados. Lembra da pergunta 337? Né? Quando nós não temos condições de escolher, então os próprios amigos nos orientam. Aceitando a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna.
Olha que espetacular, meus amigos. Ele é delineado lá antes da encarnação. Então não tem aquela, né? Por que eu vim assim? Né? Por que eu tenho o meu braço esquerdo dessa forma, diferente do outro? Então, boa coisa não foi, né? Criatura é braba, era ruim mesmo. Então, veio assim, né? Teve que aceitar, veio assim para ver se melhora, se não piora as coisas, né? E ele fala, certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Então, meus amigos, vejam, os deficientes físicos, né? Eles são, eles são, nós já estamos preparados para isso. Nós solicitamos, nós pedimos, quase imploramos isso antes, para que aqueles que desenham o nosso corpo possam fazer essa ou aquela parte favorável ao nosso crescimento, né? Então, assim, eles até fizeram uma coisa bacana, né? Porque vocês hão de convir que eu, com essa aparência, quase um deus grego, quase, né? Até que veio, era para vir mais feio, mas vim bonito, né? Embora defeituosozinho, mas vim bem, entende? Então, assim, eles são caridosos, são muito caridosos com a gente, né? Para ver se a gente não reclama muito. Então, tudo isso está dentro do contexto, né, meus amigos? Brincadeiras à parte. Não podemos reclamar, nós temos que prosseguir, porque tudo que nós passamos, né, o que nós, as dificuldades, os defeitos no corpo, enfim, as dificuldades materiais, tudo isso é uma programação maravilhosa que nos dá a oportunidade de prosseguir. Vamos continuar, temos pouco tempo. E aí ele continua, olha, sim, disse o outro, algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Olha que espetacular, meus amigos. Ser-me-á um antídoto à vaidade, olha aí, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde aqui, à nossa colônia, na gloriosa condição de completista. Opa, completista? O que é completista? Quem sabe o que é completista aí, levanta a mão. Mário, você levantou a mão? Não, Mário, você não sabe o que é completista? Vamos ver o que é um completista. Completista é o título que designa, né, designa os raros irmãos, raros, hein, que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia, mesmo aqueles que vêm com problema de perna, de braço, seja lá o que for. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Olha só, a gente se identifica perfeitamente com isso aqui, meus amigos. Eu acho que todos nós somos completistas, né? Acho que uma pequena parte não é, ou não, né? Nessa encarnação, acho que a gente já vai completar tudo. Vai chegar na parte espiritual, assim, bem, entendeu? Bem, eu acho. Tem que ser muito otimista. Todo mundo. Eu acho, Mário, tu é completista, Mário. Eu acho que é. Vou ver aqui outras pessoas que são depois. Vou olhar aqui. Então, para nossas reflexões, né? Já podemos nos considerar completista? E aí? Reflete aí. O que você acha? Você é um completista? Você está completando tudo? Tudo que você se comprometeu, você está cumprindo? E aí? Olha aí o rapaz pensando. Para a nossa reflexão. Até o final da palestra, eu vou perguntar de novo quem se considera um completista, hein? Questão 338, que a espiritualidade traz para nós. Muitos espíritos podem pedir a Deus para nascer num determinado corpo que vai nascer, mas é Deus quem julga, em casos assim, o que possuir melhor capacidade para preencher a missão e que irá se utilizar desse corpo. Mas, como já foi dito, o espírito é designado
antes do instante em que deve unir-se ao corpo. A espiritualidade traz para nós. Vejam, é Deus que tem o comando. Como nós falamos aqui, né, Norminha fala sempre, vai ser sempre entre você e Deus. Não é entre você e eu, você e outra pessoa. É sempre você e Deus. E aí, fazendo um comparativo lá no livro Missionários da Luz. Preparação de experiências ainda. Outra irmã se acercou de nós, procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela, gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo. Desejo sua obsequiosa interferência na retificação do meu plano. E abrindo pequeno mapa, onde se via desenhado com extrema perfeição o organismo de mulher, acentuou: veja bem o meu projeto para o sistema endocrínico. Gente, não sei se estou falando certo. Endocrínico. Eu copiei exatamente como estava lá. Sei que os amigos me favoreceram, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Ela está pedindo modificação no corpo, olha aí. Vou mudar ali um pouquinho o perispírito, né, para que seja refletido direitinho. Olha. Em que sentido? Indagou o interpelado, surpreso. Né? A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física. E, em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Meus irmãos, vocês percebem que na caridade maior, no amor maior, na compaixão maior, Deus nos dá corpos perfeitos e nós pedimos que não, que precisamos trabalhar mais. Então, por caridade, que Deus acredita, né? Jesus acredita em nós e Ele nos dá o melhor, né? O melhor. Veja bem, muitas das vezes nós não damos o valor necessário, né, ao que ganhamos de providência divina. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Olha só, a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Por quê? Porque a gente hoje vangloria o corpo, né? A gente cultua o corpo de uma tal forma, a sensualidade, né? A espiritualidade nos diz tanto, a parte sexual, né? Que nos atrapalha tanto, ainda é um problema que nós temos que conviver e aprender a conviver, né? Aí ela continua: o novo companheiro endereçou-me expressivo olhar e disse: tem razão. A sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Meus amigos, quem não leu, eu sugiro a leitura dos livros missionários da Luz, espetacular, entre outros. Então, prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada no corpo de vendas, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. O problema é que quando a gente vem aqui, quando a gente chega, que a gente desperta, a gente esquece e aí envereda por outros caminhos. Né? Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. É quando ele leva André Luiz para a sala, né, onde são delineados. Tão pouco tempo. Questão 339, vamos dar uma corridinha. A perturbação no momento da encarnação é muito maior, diz a espiritualidade para nós, e mais longa do que a que se verifica no momento da desencarnação. E a gente tem medo da morte, né? Porque a reencarnação, o nascimento, a gente já passou. Mas a morte, né? A gente tem medo. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, ele entra nela. Olha, a simplicidade
de informação tão importante, né? E aí, ó, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, Paulo escreveu: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Atentemos a estas palavras: a graça de padecermos por Cristo. Os sofrimentos de reencarnarmos e desencarnarmos é graça que recebemos. E todas as lutas que travamos na carne é graça dos céus em favor de nós mesmos. A luta pelo bem comum é, pois, o nosso ideal para que possamos, no futuro, amar por amor. Amar por amor. E nós temos medo de morrer, medo de encarnar, né? Medo de desencarnar. Então, assim, nós estamos aqui de espiritualidade para nós, né? Para padecermos por Cristo, para evoluirmos. A gente está muito longe disso aqui, né, meus amigos? Amar por amor. Muito longe ainda, né? Nós temos dificuldade nesse sentido. Questão 340. A espiritualidade traz para nós. No instante em que o espírito deve encarnar-se, ele sente como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se vai encontrar a morte nas vagas que o afrontam. As vagas são as ondas, né? São as ondas, as dificuldades que o afrontam. Ele não sabe se vai resistir, né? Então, a passagem do livro do Missionário da Luz. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Olha só. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Olha aí, minha querida dirigente, Jane, que tanto passa para nós, né? Que, quantas das nossas doenças, né, são criadas na nossa cabeça. Preocupações excessivas, né? Aí, ela que gosta muito de Joaninha, ela, e que tanto fala para nós, né? Dessa parte psico, né? Faltou a palavra agora. Ih, esqueci. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, olha só, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. A espiritualidade já coloca para nós, né? Quantos de nós desencarnam, né? Principalmente os espíritas, né? Diz que o nosso querido professor Eurico de Passanova tem um hospital próprio para nós, né? Se não me engano, é o Hospital Esperança, se não me engano, é esse o nome. E assim, a gente ainda tem que merecer de ir para lá, que tem vários espíritas que estão lá, médios, né? Nesse hospital. Tudo perturbado, como diz meu amigo Carlos, que eu sou. Disse ele que eu sou perturbado. Um pouquinho só. Vamos lá. O viajante que embarca sabe a que perigos se expõe, mas não sabe se naufragará. Assim se dá com o espírito. Ele conhece o gênero de provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma maneira que a morte do corpo é um renascimento para o espírito. A reencarnação é para ele uma espécie de morte, ou antes, de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos. O espírito sabe que se reencarnará como homem, o espírito sabe que se reencarnará como homem, sabe que morrerá, mas, como este, não tem consciência do fato, senão no último momento, quando chega o momento desejado. Então, nesse momento supremo, a perturbação o envolve, como no homem em agonia. Essa perturbação persiste até que a nova existência esteja nitidamente firmada. O início da reencarnação é uma espécie de agonia para o espírito. Lembramos, né, que a espiritualidade traz para nós, e já percebemos isso em várias experiências, né, da criança até os 7 anos, né? Você vê que falam coisas que a gente fica, de onde você tirou essas coisas, né? E falam, e conversam, e veem o espírito, né? E geralmente depois dos 7 anos consolida a reencarnação, né? Então está aí a analogia do livro Missionários da Luz com o livro dos Espíritos.
questão 341. A incerteza do espírito quanto à eventualidade do sucesso das provas que vai sofrer na vida é para ele uma grande aflição antes da encarnação, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, segundo estiver bem ou mal suportado. Depende de quem, meus amigos? Depende do outro, o seu sucesso na encarnação? Não, depende de você, depende de cada um de nós. Depende se você aceita ou não, né? Eu rapidamente vou falar para vocês aqui de mim, tá? Citando um exemplo. Graças a Deus, eu nunca na minha vida, vou ser sincero com vocês de coração, eu nunca na minha vida deixei de ganhar um emprego, aqueles que eu concorri, tá? Em função da minha deficiência física. Foi como se sempre tivesse sido apagado, que eles não vissem. Eu sempre consegui o que eu sempre me propus, nunca percebi nenhum tipo de diferenciação entre eu e os outros colegas que ali estavam participando, sabe? Então, assim, graças a Deus, eu não tenho que reclamar da minha situação, eu vou à luta, eu trabalho, eu faço o que tenho que fazer para conquistar. Graças a Deus, esse problema de ficar aqui me remoendo, me negando, né, do meu problema, eu não tenho. E assim, graças a Deus, todos os meus amigos, né, me aceitam do jeito que eu sou. Alguns me chamam carinhosamente de mãozinha, né, e dizem que isso é nome de chefe né, de comunidade. Mas, enfim, é uma brincadeira. Mas tudo bem. Vamos seguir. André Luiz nos informa que, durante alguns dias, permaneceu na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que, no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, a cada um segundo suas obras. Já ouvimos isso, né? Então, veja, vou trazer para vocês agora para a nossa reflexão forte, hein, meus amigos? Tá? Então, André Luiz, ele traz para nós, veja, não é um ato acidental a existência humana, né? A justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo desígnios do alto, e a cada um segundo as suas obras. E aí eu trago aqui agora, eu gosto muito desse filósofo que é o Mário Sérgio Cortella, e ele traz para nós assim, uma das suas frases, né? O trabalho como castigo persistente. Mas a gente tem que substituir isso pela ideia de obra, que os gregos chamavam de poiesis. Poiesis, acho que é assim. Que significa minha obra. Aquilo que faço, que construo, em que me vejo, a minha criação, na qual crio a mim mesmo, na medida que crio no mundo. Perfeito. Então, para a nossa reflexão agora, pergunto eu, qual é a tua obra? A cada um presente, a cada um que nos assiste, qual a tua obra? Mas veja, vamos raciocinar da seguinte maneira. Imagina que você desencarne agora. Nesse momento, desencarnou. Agora mesmo. Fica com medo, não, mas desencarnou. Mas você não morre, você não vai morrer. Desencarnou. De que forma as pessoas vão lembrar de você? Por qual obra elas vão lembrar de você? Ou você vai se apagando, como a gente vê aqueles nossos parentes que já se foram para a parte espiritual. E que a gente lembra, mas, nossa, de um avô, até de um pai já muito distante. Qual a sua obra? O que você vai deixar aqui que realmente vão lembrar de você? O que você está construindo? Né? O que nós estamos construindo como co-criadores da obra de Deus? Então, para a nossa reflexão, aí no final da palestra, eu vou perguntar, já temos duas, hein? Para aqueles que são completistas, e qual a tua obra, hein? Para a gente raciocinar. Pensa aí, se você morrer, o que você deixou de bom? Questão 342, a penúltima. O acompanhamento de outros espíritos, ou mesmo de amigos, que o assistem no momento da encarnação,
depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam e o acompanham até o derradeiro momento, o encorajam e frequentemente mesmo o seguem durante a vida. Então a espiritualidade traz para nós, não tenha medo. Se você trabalha no bem, se você tem pensamentos de amor, de fraternidade, né? Que seja uma pessoa de bem, que cumpre com as leis de Deus, né? A espiritualidade amiga vai te acompanhar. Então, não temos por que ter medo. A gente precisa ter a consciência disso, né? É muito bacana você saber disso, tá? Que nós seremos acompanhados. Agora, se você anda com certas companhias, alguns amigos equivocados, também nos acompanharão no derradeiro momento. E aí vai ser um problema sério, né? E a última questão 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os mesmos que muito frequentemente os vemos em sonhos. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, os mesmos que muito frequentemente os vemos em sonhos, que nos testemunham a sua afeição e que muitas vezes se apresentam com feições desconhecidas. Eles vêm visitar-nos, como quando vamos visitar um prisioneiro nas grades. Então, é questão de afinidade, não é, meus amigos? Nós precisamos estar bem, precisamos estar com pensamentos de amor, com pensamentos fraternos, né? E equilíbrio é difícil pra caramba, principalmente nesse mundo atual, né? Na situação atual, que muitos reclamam, só reclamam. Então a gente precisa sair dessa psicosfera para que, ao deitarmos, né, possamos ser visitados por amigos que vão nos fortalecer o propósito do bem, daquilo que nós precisamos de força, né, para nós vencermos tudo isso que estamos passando e que muitas das vezes até nos falamos, né? Nossa, será que o mundo está acabando? Não é possível. E a gente vê tantos equívocos, mas a gente precisa passar por cima disso, porque quando nós planejamos a nossa encarnação, a espiritualidade traz isso para nós. Nós já sabíamos que íamos passar nessa época. A nossa encarnação está prevista. Passarmos pela pandemia, passarmos por todos esses equívocos e tentarmos fazer o melhor, né? Não é aquela história de eu vou fazer o possível. Não, não faça o possível nem o impossível. Faça o seu melhor. Eu vou fazer o meu melhor para te atender. Eu vou fazer o meu melhor para atender o nosso irmão. O meu melhor para o próximo, né? Quantas vezes nós escutamos aí hoje mesmo, a Norma estava falando comigo que ela escutou lá na feirinha da Taquara. Ela foi conversar com um dos bombeiros ali, um bombeiro civil, né, que trabalha na feirinha, né, falando, o pessoal lá dentro estão sem máscara, não deveria ter uma conscientização. Aí o bombeiro falou, né, olha, senhora, eu já cansei de falar, então hoje eu faço a minha parte. Então, já é grande coisa, vamos fazer a nossa parte, porque pelo menos fazendo a nossa parte, nós tentamos dar exemplo, né, o exemplo de que estamos fazendo a nossa parte de forma certinha. Não é isso? Então, capítulo 13, na reencarnação. Olha, é o último, tá? Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto. É Sigismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, né? Chorando convulsivamente. Alexandre era o mentor de André Luiz na época, lá no livro. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente. Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? O que ocorre? Sigismundo precisava encarnar e Adelino não queria, porque ele tinha sido... Sigismundo havia matado, né, Adelino, assassinado Adelino. Então, Sigismundo viria como segundo filho do casal para resgatar, né, resgatar o amor, a fraternidade, isso tudo, né? E aí, veja, não chore,
nossos irmãos permanecem ao jantar, não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas do desalento. Então, a espiritualidade ali estava mostrando a Segismundo que ele iria, né, iria se fazer todo o possível, né, iria ter a ajuda necessária para que ele reencarnasse e fizesse aí, cumprisse com a sua missão. Meus amigos, infelizmente, né, não temos mais tempo, temos que correr um pouquinho no final, e aí finalizamos o nosso estudo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso as nossas reflexões para todos, né? Aí agora eu vou perguntar aqui, que eu prometi que eu ia perguntar. Quem é completista, levanta a mão. Eu estou aqui olhando todos, hein? Nossa, tem quase 90%, Adriana. Todo mundo é completista, né? Todo mundo está completando. E qual a sua obra? E aí, quem é que vai responder? Um beijo no coração, devolvo a palavra para você. Muito obrigada, Alex. Que estudo maravilhoso que você trouxe para a gente, com tantas informações dos missionários, esse livro. Eu fiz o curso dele e você falou um monte de coisa que eu nem lembrava mais, significa que eu tenho que ler de novo, né? Todos nós. Então, já vou pegar, vou separar, vou botar na fila dos meus livros, e a sugestão para todos, né? Que esse livro realmente é maravilhoso. Aí eu vou buscar meus estudos, minhas anotações, para poder entender um pouco, de uma forma diferente, para uma segunda leitura. Isso aí. Depois que a gente estuda tanto, e a gente passou esse ano da pandemia estudando tanto, eu acho que eu vou ler o Missionários de uma outra forma. Eu te agradeço imensamente pelo estudo que você trouxe para a gente, amigo. E acabou até antes do tempo. Você correu aí, não nem precisava, não. Era até 5h50. Ah, meu relógio está adiantado aqui de parede. Poxa vida! É o homem do futuro. Mas tá bom. Você quer completar alguma coisinha? Tem 5 minutinhos ainda. Senão a Não, tudo gente finaliza. tranquilo. Realmente só um comentário, amiga, que como a nossa encarnação é importante, ela não é por acaso, né? A gente lendo o livro, realmente a gente encontra André Luiz falando para nós que tudo é delineado de uma forma amorosa, né? Então, todo o nosso corpo, né, é delineado, cada dedo, né, a orelha, os olhos, todo, ele é perfeito. É uma máquina perfeita para cumprir com a nossa encarnação. Espetacular. Exatamente. Agora há pouco eu conversava com o João sobre uma pessoa que não tem, né, os 2 braços e as 2 pernas, mas é feliz. E a gente pensa, né, que a pessoa vai se revoltar. Não, ela está sempre sorrindo, né? E que prova, né? Certamente deve ter pedido, né, como você mostrou aí, deve ter solicitado essa prova, e uma prova muito difícil, mas uma pessoa que só vive sorrindo, grata à vida. Muito, muito bom. É um Muito bom, exemplo, gente. né? Para todos nós. É um exemplo para todos nós. E eu tenho visto muito vídeos, eu não sei se até o momento, vídeos de pessoas deficientes, né? Assim, e fazendo vídeos mostrando a sua própria deficiência de uma forma assim tranquila para todos e vivendo, né? Teve uma que só tinha um pedacinho do braço, né? O braço direito normal e o esquerdo um pedaço assim, pequeno. E aí ela falou assim, todos me perguntam como é que eu amarro o sapato. E eu vou mostrar como é que eu amarro o sapato. Aí ela fez um vídeo mostrando como que ela amarra o sapato. Então, assim, é espetacular, né? A forma de atravessar todas essas dificuldades. E aí a gente, às vezes, fica reclamando da vida e dizendo que está ruim, que está ruim. Eu não gosto da palavra pena, não, mas às vezes a gente fica assim, coitada, né? Como se a gente estivesse sentindo pena da outra pessoa. A gente devia sentir pena de nós, né? Exatamente. Exatamente. O que a gente está pensando? É isso aí. Muito obrigada, meu amigo. Beijo. Seu coração, a gente vai passar então a palavra de volta aqui para a Eliane, para que ela possa fazer a nossa prece final, tá bom? Pode liberar seu microfone, Eliane. Gente, desculpa, é que meu filho está chegando aqui com a minha nora e abrir a porta. Muito obrigada à espiritualidade, ao Mestre Jesus, ao irmão Alex, que mais uma vez, de tão caridoso que ele é, nos trouxe
os ensinamentos do Mestre, nos mostrando, né, quanto que o Mestre é caridoso, que Deus é amoroso, nos permitindo escolher como nós vamos enfrentar aqui nossos defeitos, né, para nos melhorarmos como espíritos e podermos seguir. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, que o Senhor envolva essa família Cefac, que a boa espiritualidade sempre esteja conosco, que nós possamos, assim como o irmão Alex, levar o nosso amor, o amor do Cristo para os nossos irmãos, sempre. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Muito obrigada, Eliane, pelo teu preparo, pelas preces, né? E ao Alex mais uma vez, e a todos os amigos que escolheram estar aqui hoje nessa parte, né? Fizeram uma excelente escolha, né? Todos nós estamos aqui para ouvir um pouco da palavra de Jesus. Os microfones estão liberados para que a gente possa dar tchau. Uma boa tarde e noite para vocês. Fiquem com Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado, Oi, Alex. Obrigado, Beijo no Alex. coração. Tchau, pessoal. A todos. Ô, Até Mário, mais. tá bonitão, hein? Cid, até mais aí. Desculpa vir feio, mas tu veio bonito, Até hein, mais Mário? tarde. Até mais tarde. Obrigada, Alex. Obrigado, minha gente. Obrigado a todos.